Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti para Te glorificar e exaltar, uma vez que Tu és santo, poderoso, grandioso. E para mim, Senhor, para eu é um privilégio muito grande, Senhor, glorificar Teu santo nome e bendizer-te na beleza da Sua santidade. Não há Deus semelhante a Ti, forte, poderoso, grandioso, eterno, justo, grande em obras, o qual nós amamos, Senhor, e devemos nossa sincera gratidão por tudo que fazes por nós, pelos milagres, pelas maravilhas, pelos livramentos, e também, Senhor, por nos manter de pé, nos dar o pão de cada dia, nos fazer viver, Senhor. Então toda honra, glória e louvor a Ti, ó Deus, majestade eterna. Te adoramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez estamos na presença de Deus, hoje 21 de dezembro, como Jesus Cristo é mencionado no livro de Apocalipse. Nosso subtema é o milênio. O milênio na Bíblia é um período profetizado de 1000 anos, em que Jesus Cristo reinará pessoalmente na terra, trazendo paz e justiça e restauração completa, com Satanás preso e as nações sob o seu governo. É um tempo de grande esperança, descrito principalmente em Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 10, sendo um dos temas mais debatidos da teologia cristã, com diferentes visões sobre sua natureza literal ou simbólica, para concordarmos em ser um cumprimento das promessas divinas. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum. E todas as árvores do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor e do seu furor e da sua ira. Jeremias capítulo 4, verso 23 a 26, nossos versículos de ouro. E também diz assim: E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo: Todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comer de carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalo e dos que neles montam, sim, carne de todos os homens, livres, escravos e pequenos e grandes. Apocalipse capítulo 19, verso 17 a 18. É muito forte esta palavra. Ambos os versículos, tanto de Jeremias 4 como o de Apocalipse, apontam para um tempo de juízo de Deus, de sofrimento para a humanidade, de angústia, onde os homens poderão passar por uma punição severa, justamente por tentarem destruir a soberania de Deus. Também nossas verdades inquestionáveis dizem assim: governe ele de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarse, das regiões litorâneas, lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e Sebá lhe ofereçam presentes. Incline-se diante dele e sirvam todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e salva-os da morte. Ele resgata da opressão da violência, pois aos seus olhos, a vida deles é preciosa. Salmo 72, verso 8 a 14. Também diz: Tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra.
Apocalipse 5, verso 10. Você já vê aqui no versículo de Apocalipse a primeira sintomasia a respeito de que Deus reinaria, de que Jesus Cristo reinaria sobre toda a terra. Você vê nos versículos anteriores a gravidade como isso chegará a acontecer. Os juízos que nós já falamos, desde o período dos selos, depois das trombetas, depois das taças e, finalmente, quando Jesus Cristo assumir o governo. Para que isso aconteça, ele permitirá que o homem vá ao seu extremo, que o homem faça tudo aquilo que lhe aprover no coração, que os homens se contaminem, se envolvam no pecado, que está em Apocalipse, diz: quem é sujo, suje-se mais ainda, e quem é limpo, limpe-se mais ainda. O homem do pecado, ele levará as pessoas a pecarem muito mais. Mas será que as pessoas são inocentes? Ou no fundo elas escondem um mar de maldade dentro dos seus corações? Ódio, rancor, ira, falsas narrativas, mentira, engodo, engano, falsidade, hipocrisia, orgulho, presunção. Todas essas coisas elas são narradas de que o homem percebe, de que o homem sente, do que o homem proclama, de que o homem vive, né? E essas coisas, por mais que elas sejam ocultas muitas das vezes ou disfarçadas, mas elas não podem ser disfarçadas diante daquele Deus que tudo conhece, tudo vê, que nada está oculto aos seus olhos. Nosso destaque diz assim: e disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos, maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Observe que Deus não tem prazer no pecado do homem, que Deus não tem prazer em ver o homem morrer. Não é desejo de Deus que o homem venha perecer. A vontade de Deus é que todos os homens vivam e vivam bem, e que sejam felizes, e que alcance a esperança aumentada no seu coração. Que o próprio homem tenha prazer de viver e viver uma vida de amor, de graça, de fé, de confiança, de fidelidade, de honestidade, de santidade, de pureza. Mas essas coisas são escolhas. Deus não obriga ninguém a ser aquilo que ele não quer ser. Mas também não pode ser obrigado por ninguém a aceitar as coisas que Deus não quer aceitar. É bom quando Deus atinge a nossa vida com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu perdão. E esperamos sempre isso. Mas vamos ter que ter o cuidado de nos dar por avisado. Diz assim: mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão em fumaça, se desfarão. Está em Salmo 37, verso 20. Este mesmo Salmo 37 fala que a gente não deve se indignar por aqueles que prosperam em seus maus caminhos. Que a gente não deve seguir o conselho dos ímpios, que a gente não deve apoiar os ímpios nem ficar com raiva dos ímpios. Por quê? Porque eles vão secar-se como a erva seca. Vai murchar e vai perecer. Porque toda a vida do homem não passa de vaidade, ou seja, é perecível. E nós precisamos nos dar por avisado, porque do contrário, pensaremos na possibilidade de sermos onipotentes, de sermos capazes de sobreexistir a qualquer situação e até viver sem punição. Muitos na Terra acreditam que morreu, acabou. Muitos acreditam que não existe Deus. Outros acreditam, como ouvi um certo cantor dizer, que ele espera que quando ele chegar lá no céu, ele possa conversar com Deus e decidir se ele quer seguir a Deus ou se ele vai para o outro lado. Se é que existe outro lado, dizia ele, né?
O problema é esse, é quando nós desafiamos Deus, desconfiamos de Deus, não acreditamos no poder de Deus, é quando nós acreditamos em nós mesmos, na nossa significância, no nosso poderio, na nossa capacidade arbitrária de fazer as coisas acontecerem, de decidir as coisas por nós mesmos, de fazer elas existirem ou não existir. Negar a existência de Deus não vai evitar que você um dia se decepcione quando descobrir que tudo que você negou é verdade. É verdade ao contrário. Você negou, mas existe. Você negligenciou, mas existe. Você foi injusto, mas ele foi sempre justo. Você foi impuro, mas ele sempre manteve-se puro. Você sempre o negou, mas ele nunca deixou de dar a você a possibilidade do arrependimento. Então, esse é o cuidado que cada um de nós temos que ter em relação às coisas de Deus, a grandeza do Todo-Poderoso. Nossa leitura diz assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas e nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha e subirem sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Apocalipse 20, verso 1 a 10. Veja a grandiosidade disso aqui. Veja que as pessoas tentam colocar como simbólica, mas isso aqui não tem nada de simbólico. Isso aqui é palavras fiéis e verdadeiras. São promessas que são tão favoráveis àqueles que confiam e que glorificam o Senhor e que morrem em nome do Senhor, como nós estamos vendo todos os dias na imprensa, mais na internet do que na imprensa, porque a imprensa está vendida ao pecado, ela esconde esse tipo de crime, esse tipo de mortandade, de injustiça, porque ela não quer mostrar a realidade, que os cristãos estão sendo perseguidos e mortos. E vai chegar a completar o número deles. Mas os mesmos cristãos que estão perseguidos, são perseguidos e mortos, aqui diz esta escritura que eles ressuscitarão. Eles serão libertos. Eles viverão 1000 anos com Deus. Eles poderão assentar-se em tronos. Para que será? É justamente para que a terra seja julgada, né? Passará os 1000 anos, todo mundo terá a oportunidade de deixar de reclamar, de se justificar. Alguém pergunta por que Satanás, ele de repente, é preso por 1000 anos e depois ele então será solto.
Por que será isso? Na verdade, o propósito de Deus, ao prender Satanás, o falso profeta e a besta, primeiro ele lança eles no lago de fogo e fica só Satanás preso no abismo. Fica imaginando Satanás, lembrando que ele mandou prender Daniel na cova dos leões para que Daniel fosse destruído. E ele será preso em cadeias que serão por 1000 anos. Quantas vezes ele gritará, sofrerá, gemerá? Eu penso nas pessoas que têm claustrofobia e todo tipo de doença e de sofrimento, de angústia. Quantas pessoas foram colocadas, trancafiadas, presas não só em prisões, mas como houve no tempo dos judeus, eles trancavam os judeus na escuridão. E para não dizer que era totalmente escuro, tinha só um quadrado que as pessoas, para olhar pelo quadrado, tinham que ficar de ponta de pé. E na maioria das vezes não aguentavam sequer 1 minuto, por causa das dores, do sofrimento, por causa da fome, até que elas morriam ali sem nada para sobreviver. Então eu fico imaginando que Satanás começará a sofrer o juízo de Deus. E quando ele for solto por 1000 anos, ele vem com todo o desejo de vingança contra o seu Cristo, contra Cristo. E ele reunirá todas as nações, porque hoje as pessoas dizem que elas são o que são por causa das tentações. Elas são o que são porque elas sentem fome, elas não tiveram oportunidade, elas não conseguiram, coitadinhas, chegar a algum ponto na vida, nasceram pobre ou nasceram miserável, ou por mais que tenham nascido num berço de ouro, mas não tiveram a oportunidade, a graça, a bondade. Foram pessoas que foram maltratadas. E aí o milênio não dará ao ser humano o direito de ser maltratado. O Cristo tratará as pessoas com o maior cuidado, tirando todo o problema. A terra será fértil e produzirá. A Bíblia chega a dizer que os animais ferozes brincarão com as crianças nas praças, porque não haverá medo, não haverá maldade. Os animais, eles voltarão a comer ervas e não terão prazer na carne. Um animal não precisa comer o outro. O homem não precisará comer os animais. E assim será 1000 anos de prosperidade. Tudo fluirá. A ciência estará a favor do homem. A Bíblia diz que uma pessoa, para morrer, ela vai passar pelo menos uma faixa de 100 anos, no mínimo, para poder morrer. E se estabelecerá um governo de glória, de tranquilidade, de justiça, de fidelidade. É coisa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, como será o governo durante o milênio? George Peter caracteriza o governo como uma monarquia em regra, como uma república nos direitos. Olha que confuso, né? Mas também como uma teocracia. Não é uma república, mesmo não sendo monarquia no sentido usado por Samuel, ou seja, de origem puramente humana, ainda assim é uma monarquia no sentido mais amplo. Não é uma república, pois os poderes legislativo, executivo e judiciário não estarão potencialmente atribuídos ao povo, mas a Deus o Rei, a Deus e o seu rei. Contudo, ainda possui elementos da monarquia e da república em si. Uma monarquia em que a soberania absoluta está na pessoa do grande rei. Nunca houve governo semelhante, de pureza, de fidelidade. Nunca houve governo justo como o governo do Cristo, que não usurpará, ele não comerá e não precisará do dinheiro do povo. Nós hoje vivemos o impacto de uma injustiça, de uma perseguição, de impostos sobre impostos.
O governo virou pior do que o leão e o urso. O governo virou pior do que o lobo. O governo está agindo como uma fera, como um grande dragão, a consumir a vida do pobre e do necessitado. Aquilo que ele diz que é para fazer os ricos pagarem, na verdade, quem paga é o pobre, que vai ficando mais miserável. Porque quando você joga os impostos para os ricos, eles devolvem aos pobres através das suas mercadorias. Então não tem saída. O pobre estará cada vez mais acrescido de sofrimento por causa do domínio da fera. A medida de encher nunca enche. E o desejo sagaz da injustiça do judiciário e de homens inescrupulosos, de homens ofensivos à verdade, de homens que hoje são corruptores e corruptos. No tempo de Jesus não poderá haver corrupção. Nenhum homem poderá cometer corrupção, porque o governo dele será implacável, com mão de ferro contra os corruptos. As pessoas sofrerão punição imediata se resolverem trair, enganar, pisar. Mulher não sofrerá dano. Homem nenhum terá o direito de tocar e maltratar uma mulher, e nem uma mulher de vender tomar o que é do seu marido na base do ódio, chegar e falar uma inverdade diante da justiça que ele estabelecerá. Porque se mentir, sofrerá o dano pela mentira. Porque o governo do Cristo é um governo de pureza, é um governo de santidade, não é um governo lascivo, não é um governo impuro, não é um governo corrupto, não é um governo injusto. Ele estará acima de tudo. Em outras palavras, por meio de uma feliz combinação, uma monarquia sob comando divino, portanto infalível, traz bênçãos e resultarão em uma forma de governo republicano, ideal, bem direcionado, mas este nunca se completamente aceito como algo criado, graças à depravação e à diversidade do homem. Na verdade, o homem estará vivendo o governo, mas não interferirá no poder do Cristo, do Senhor. Principais características do milênio. Será o reinado de Cristo. Jesus governará como o Rei, o Senhor sobre toda a terra, trazendo ordem e justiça. Paz e harmonia, não haverá guerras, violência, pobreza ou enfermidades. As armas serão transformadas em ferramenta de trabalho. Satanás, esse estará amarrado, lançado no abismo, selado por 1000 anos, incapaz de enganar nações. A restauração da criação, a terra será restaurada, a sua condição original e a natureza será renovada. Imagine só viver esse período. Justiça e santidade será um tempo de plena manifestação da verdade, do Espírito Santo correndo em todos os lugares, andando sobre vidas, com pessoas amando ao Senhor, vivendo a verdadeira justiça do reinado de Cristo. O fim da morte, as pessoas poderão ser transformadas para a imortalidade. Alguns dizem que não, o próprio Isaías fala que o homem morrerá no mínimo de 100 anos para cima. O que acontece após o milênio? Bom, ao final dos 1000 anos, Satanás será solto por um curto período para enganar novamente as nações, reunindo-as para um conflito contra Deus, chamado Gog e Magog. Mas sim, por que será que Satanás será preso? Haverá justiça, paz, prosperidade, e mesmo assim, Satanás conseguirá milhões de pessoas para combater o Cristo. É porque o pecado, ele está no homem. Não importa se ele não tem o que falar. Não importa se tudo prospera na mão dele. Não importa se tudo dá certo.
não importa se tudo é honesto, não importa nada disso, porque se o pecado está, haverá sempre insatisfação, haverá sempre o ódio, haverá sempre a maldade, haverá sempre o desejo maligno no coração do homem, porque já está implantado no seu DNA a falsidade, a hipocrisia, a falta de nobreza. E isso, Satanás, quando for solto, é nisso que ele vai conseguir com que os homens, em vez de adorarem o Cristo, em vez de amarem o Cristo, em vez de defenderem o Cristo, se levantarão contra ele, porque a satisfação do homem não existe. O pecado, ele causa uma sede constante de ódio, de amargura, que não dá ao homem o prazer na verdade, na santidade, na pureza. As pessoas chegam a dizer que o céu não vale a pena porque o céu é monótono, como se o céu, viver com Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, existir como um anjo, existir como um ser poderoso na terra, no mundo, não é alegria. É monótono? Não, nunca será monótono. A felicidade que nós temos hoje de servir ao Senhor, de adorar o Senhor, não é para comparar com a felicidade de estar com o corpo perfeito, de estar transformado, o mortal em imortal e o corruptível em incorruptível. Esse corpo não sabe o que é alegria. Esse corpo, nossa carne não sabe o que é viver felicidade. Nós saberemos quando estivermos transformados. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele conseguirá milhões de pessoas. Eu posso até dizer, se existirá bilhões, ele conseguirá bilhões de pessoas. Após essa batalha final, o fogo de Deus consumirá os ímpios. O mal será erradicado. A nova Jerusalém descerá estabelecendo o estado eterno de Deus. Bom, essa frase aqui, ela não encaixa bem. Por quê? Porque o 1000 ano terminará. Depois dos 1000 anos terminado, vai acontecer o juízo do trono branco, que está justamente em Apocalipse capítulo 10, capítulo 20, versículo 11 em diante, que é o próximo tema de amanhã. As diferentes interpretações, muitos veem o milênio como um reinado literal de 1000 anos, após a volta de Cristo, cumprindo as promessas feitas a Israel e ao mundo. E isso é verdade. A pessoa que acredita no reino milenial de Cristo, acredita num Cristo que cumprirá todas as suas promessas. Outros pensam que é simbólico, nunca foi e nunca será. O milênio é o período de transição e de restauração prometido por Deus. Sim, é no milênio que nós viveremos nova terra e novo céu. Né? Por quê? Porque no milênio se estabelecerá um tempo de paz qual nunca houve. De alegria, de paz, de sucesso para aqueles que acreditam em Deus, que amam a Deus. Esses ficarão felizes, esses o glorificarão. E aí haverá uma terra transformada e restaurada. Mas no final, quando Satanás conseguir convencer os homens que ele será solto, ele vai levar uma destruição na terra como nunca houve. Nunca houve. Ele será o agente, ele se tornará, com seu ódio de 1000 anos, com o seu egoísmo de 1000 anos, com a sua presunção de 1000 anos numa prisão. Em vez dele ter humildade e arrependimento, ele virá com fúria, ele virá como um dragão, destruindo tudo, metendo fogo em tudo. E o fogo dele não é o fogo literal, mas é a manifestação do ódio puro contra o Senhor. E ele sofrerá por causa disso. Nunca mais haverá nem pessoas que sofrerá, diz aqui Isaías 65, verso 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Isso aí está falando do milênio. Um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será
maldito. Isaías 65. Por quê? Porque ele não foi justo, ele não foi fiel. Por isso, a punição será a morte. Naquele dia haverá calor, não haverá calor nem frio. Será dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois do anoitecer haverá claridade. Naquele dia as águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar ao leste, metade dela para o mar ao oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei em toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único, nome poderoso. Zacarias 14, versos 6 a 9. Repara como será o milênio. Aí alguém diz, mas no milênio haverá maldição? Sim. Porque a maldição não é o resultado do que eu falo. A maldição é o resultado daquilo que eu vivo. Se eu viver no pecado, no ódio, se eu viver no desejo mal, se eu achar que eu sou melhor do que todo mundo, se eu achar que eu tenho o direito de pisar nas pessoas, como no tempo de Caim, que eles matavam só por a pessoa olhar de mau jeito para eles, se eu achar, não vou sobreviver, porque a justiça de Jesus será implacável. Então é isso que fala sobre o milênio. Aí diz assim, para o rei Jesus, será o tempo dele vingar completamente o seu sofrimento. O sofrimento que ele passou, Salmo 22, verso 1, 2, 6 e 8. Será também um tempo de glória que ele terá, Salmo 24, verso 7 a 10, né? Levantai portais as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Ele cumprirá seu ministério duplo na terra. Qual é o ministério duplo? De Cordeiro e de Deus. Porque ainda terá todo o poder, né? De Cordeiro por quê? Porque ele morreu pelo homem, substituiu o homem na cruz. E de Deus, porque ele reinará. Depois ele entregará, como está lá em Coríntios, que ele entregará o reino ao seu Pai, que reinará para sempre. Ele virá como leão. Ele veio como cordeiro de Deus e ele virá agora como leão de Judá. Ele não virá mais com aquele que deixou se deixar, né, matar e chicotear e derramar sangue, ferir e ofender, rasgar suas vestes. Não, ninguém tocará nele. E aí sim ele será intocável, intocável. E ele completará a missão tripla que recebeu do Pai, de ser profeta, de ser sacerdote e de ser rei. Isto está em Deuteronômio 18, 18, Salmo 110, verso 4 e Apocalipse 19, 16. Ele finalizará o relato acerca dele. O Antigo Testamento registra a preparação para a vinda de Jesus, do Cristo. Para estarmos cientes da sua vinda, Lucas 24, 27 e João 5, 39. Ele virá. Para estarmos certos de sua vinda, Romanos capítulo 15, verso 4 e 1 Coríntios 10, 11. Os evangelhos registram a manifestação da vida do Cristo, o fato do seu nascimento, Lucas 2, 1 a 20. O fato da sua morte, Mateus 27 e Marcos 15 e Lucas 23 e João 19. O fato da sua ressurreição, Mateus 28, Marcos 15, Lucas 24 e João 20. O fato da sua ascensão, Marcos 16, 19 e Lucas 24, 51. O livro de Atos registra a propagação da vida de Jesus, a origem da igreja que começou lá no capítulo 2, verso 1 a 13 de Atos. Alguns dizem que foi antes, foi quando ele soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. A obediência da igreja
que começou com a igreja primitiva e terminará com a igreja do arrebatamento. Sua mensagem, Atos 5:42, seus ministros servindo em Jerusalém, na Judéia, Samaria, liderados por Pedro, Tiago e o meio-irmão de Cristo, o apóstolo João, o evangelista Filipe e Estevão, que foi morto diante dos olhos de milhares de pessoas. Atos 1:12. Seus missionários servindo por todo o mundo, conhecido, liderado por Paulo, Barnabé, Timóteo, Tito, Silas. As epístolas registram a interpretação da vida de Jesus, o motivo do seu nascimento, 1 Timóteo 1:15, Hebreus 10:4-7, o motivo da sua morte, Romanos 4:25 e 5:8-9, e Hebreus 2:14-15, o motivo da sua ressurreição, Romanos 4:25, parte B, e 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, o motivo da sua ascensão, Romanos 8:34, Hebreus 4:14-16 e Hebreus 9:24. E o livro de Apocalipse registra a coroação do Rei Jesus. Apocalipse 1:3, as testemunhas do Cordeiro. Apocalipse 4:5, a adoração do Cordeiro. Apocalipse 6:19, a ira do Cordeiro. Apocalipse 20, a maravilha do Cordeiro e seu reinado no milênio. Apocalipse 21:22, a esposa do Cordeiro como igreja. A palavra esposa eu já expliquei uma vez aqui e todos que acompanham sabem, né? Então que Deus nos ajude para que a gente ame o Senhor. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti, Te adoramos e Te glorificamos. Pai, eu espero que cada um de nós adquira temor e tremor. Eu espero que cada um de nós reflita, Senhor, a vida, a história. Reflita, Senhor, a paixão com que vivem na terra. Seja a paixão por uma vida de felicidade, de sossego, de paz, de prosperidade. Seja a paixão pela vida, pelos deleites, pelo desejo da carne, pelo desejo desenfreado do pecado. Enfim, Senhor, que possamos olhar para nós mesmos e termos misericórdia de nós mesmos. E nos apiedarmos não só de nós, mas de muitas pessoas que estão perecendo, justamente por não seguirem o conselho do Senhor, mas viverem o conselho do ímpio. Eu te adoro de todo o meu coração por aqueles que conseguem encontrar o caminho, porque a palavra de Deus, do Senhor diz, meu Pai, que nem os loucos erraram o caminho. E eu espero, Senhor, eu seja um desses loucos que não erram o caminho, mas que olham para Ti, autor e consumador de nossa fé. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa os pecados em pensamento, palavras e obras. Nos ajuda a vencer a nós mesmos, nossos desejos, nossa carnalidade, nossos vícios, nossas infidelidades e desonestidades. Nos ajuda, Senhor, a não viver de corrupção, de prazer no pecado, de ódio. Não, Senhor. Não, que não podemos, não devemos, não é bom, não é agradável que a gente viva, Senhor, na falsidade e no domínio do pecado. Por isso, clamamos com toda a força do nosso coração, para que o Senhor, com sua glória, com sua bondade, com sua compaixão, nos alcance, Senhor, e nos liberte pela Tua graça e sejamos justamente abençoados por causa do Teu nome. Assim prevaleça a Tua vontade, o Teu domínio, o Teu querer. Olha, Senhor, trabalha, por favor, mostra aos povos o Teu poderio. Senhor, salva o meu país, a minha nação brasileira. Salva, Senhor, nossos estados e municípios e bairros, nossas ruas, os moradores de todo esse Brasil. Salva nossos filhos e filhas, nossos irmãos e irmãs, cunhados, cunhadas, nossos primos, nossos sobrinhos, nossos tios e irmãos.
Salva, Senhor, aqueles que ainda têm paz, Pai. Salva, Senhor, aqueles que precisam de uma cura, de libertação, de sair, Senhor, de uma vida de preconceito, uma vida do efeito do poder do pecado, para uma vida de agrado diante de Ti. Assim permaneça a Tua vontade, o Teu domínio, o Teu querer sobre nossas vidas, e nós possamos ser mais do que vencedores. No nome de Jesus, Teu Filho, abençoa a vida que ouve, que clama e que ora junto comigo e te adora em nome de Jesus. Bendito é o Teu nome para sempre.